Bem-vindos mais uma vez ao nosso programa das Conversas à Quinta. Hoje teremos a participação de um dos maiores guitarristas portugueses, Fernando Cunha. Fernando Cunha, fundador do grupo Delfins, do grupo Resistência e do Hard Rock, peço imensa perdão, peço desculpa. Vamos conhecer uma das pessoas que está por detrás de grandes projetos, mas que tem sido uma peça fundamental para todos eles. Já enviamos o convite, vamos esperar que o Fernando possa aparecer por aqui para trocarmos cerca de uma horinha de conversa e conhecer melhor o Fernando. O convite está enviado, as tecnologias demoram sempre o seu tempo. Vamos acompanhar, assim que possível, a entrevista. Está enviado. É assim, ao mesmo tempo que esperamos que o nosso convidado possa surgir, uh, vamos falar um pouco sobre quem é o Fernando Cunha. Fernando Cunha, portanto, é um guitarrista português, como já vos referi, fundou alguns dos maiores grupos a nível nacional. E, e também tem estado integrado em diversos projetos. Portanto, o Fernando não está a conseguir entrar, vamos então enviar novamente o convite para que ele possa surgir aqui connosco e nos possa falar um bocadinho de quem é, de quem é, de quem é e do que tem feito nestes anos. Ora, novamente, Fernando Cunha, Fernando, vamos convidar novamente. Alô? Agora sim. Esta tecnologia, pá, Desculpa é lá, uma coisa. estava com outras chamadas, toda a gente a ligar-me de repente. Olha, Aliás, eu não sei se tocar o telefone se interrompe isto, mas se calhar interrompe, não? pá, não me Espero que lembro. não Por toque. acaso, uma vez aconteceu-me, eu, olha, tive que desligar pôr em modo voo e só ligar à minha internet, porque senão, Então, pá, espera aí, então, mas queres que eu ponha em modo voo, não vai desligar? pá, não se desligar, eu volto a ligar para ti. Então vá, podes pôr em modo voo, Então é eu depois melhor. volto a ligar caso caias. Não desligou. Não desligou, boa, boa, Então boa. pronto, está a funcionar. Ok, Então, fixe. vamos lá ver quem é o Fernando Cunha, que eu tenho aqui umas grandes cabos, hoje eu sou um gajo que estou sempre a cabelar. Fernando Cunha, pá, em primeiro lugar, olha, em nome do agrupamento de escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes, de Olhão, eu só tenho que agradecer teres também tu aceitado o nosso convite para seres entrevistado pelo projeto. Portanto, não sei se sabes, nós temos tentado entrevistar todos os elementos do grupo da Resistência, portanto, estamos quase a conseguir o nosso intento, só nos falta dois, sendo assim. Ok. E é um prazer conhecer-vos enquanto grupo Resistência, porque foi um grande grupo e continua a ser um grande grupo a nível de música portuguesa, mas também porque cada um de vocês tem o seu próprio grupo, não é? E então é sempre bom também nós conhecermos-vos um a um. Portanto, pá, vou-te colocar a primeira questão, que é uma dúvida que muita gente tem e que eu também já tive, vou ser muito sincero. Delfins não foi criado pelo Miguel Ângelo, Delfins foi criado pelo Fernando Cunha. É correto esta afirmação? Mais ou menos, mais ou menos. Tem assim umas voltas a dar. Quando eu fundei o grupo, ainda não se chamava Delfins. Daí que não seja totalmente correto. Exato. Porque o grupo que deu origem aos Delfins foi formado por mim e pelo irmão do Miguel, o João Carlos Magalhães, mais velho, 3 anos da minha idade, que era da minha turma, do Liceu de São João, e o António Silvestre, foram o primeiro baixista e teclista, respectivamente. Ensaiávamos na sala de ensaios, que era
uma casa onde morou em tempos a avó do Silvestre, que era a nossa sala de ensaios ali em Cascais, perto do Santini, lá por trás, dos prédios. E nós estávamos a ensaiar e, no fundo, a criar música original. E pronto, quem cantava era eu, nessa altura. Mas não era um grande cantor. E nós, as bandas que nós mais gostávamos na altura, eram todas bandas com elementos de line-up de 5, né, em que havia um vocalista livre para estar no palco sem estar agarrado a um instrumento, não é? O caso dos U2, o caso dos Simple Minds, bandas dessa altura. E nós fizemos um casting para um cantor, para arranjarmos um cantor. Na altura não era fácil porque havia muito pouca gente a cantar. E a única pessoa que apareceu no casting foi o irmão do João Carlos, foi o Miguel. Portanto, e foi ele que ficou no grupo, foi o único candidato e ficou. E foi cantar, eu lembro que uma das músicas que ele tinha que cantar era O Amor dos Heróis do Mar, acho eu. Era assim uma música, acho que era uma música dos Heróis do Mar. Enfim, e ficou, e depois desde aí ainda tivemos um nome, outro nome, ainda nos chamámos Fanfarra. Depois tivemos para nos chamar os Cavalos Marinhos, mas já havia uma banda inglesa com esse nome, desistimos da ideia, e só quando estávamos em estúdio a gravar o primeiro maxi single, que foi o tema Letras e o Vento Mudou, que era uma versão do Eduardo Nascimento, nós fizemos uma gravação de dança, é que o nome Delfins surgiu pelo meu irmão, que se tornou manager dos Delfins durante 25 anos, António Cunha, que no meio de umas sessões de gravações ali em Passo de Arcos, nós tínhamos uma lista enorme de nomes, e o Tó diz assim, vocês, Cascais e tal, o nome bom para vocês era os Delfins. E a gente, foi assim um clique automático nas nossas cabecinhas, e é mesmo isso, e pronto, e ficou. Diz-me uma coisa, o teu irmão, o António Cunha, também é o produtor ou o dono da Uguru, é certo? Exatamente. Exatamente. E na altura fundou a União Lisboa, que foi uma empresa de agenciamento e de gestão de carreiras artísticas, que teve artistas começou com os Delfins, mas depois teve os Heróis do Mar, teve, sei lá, o Rádio Macau, teve os Madre Deus, enfim, os Sétimo, já não chegaram a estar, o Rodrigo Leão depois, os Santos e Pecadores, os Polo Norte, sei lá, uma data de grupos que passaram por ali. Uma grande empresa que ainda me recordo. Diz-me, obviamente, mais e como é que foi o surgimento também da resistência? É claro, isto são tudo perguntas que eu já sei a resposta, não é? Mas há pessoas que se calhar não sabem. Mas é sempre bom ouvir cada um de vocês, intervenientes do grupo, contarem a vossa parte da história. Portanto, que é uma história muito engraçada da música. Sim, a resistência acabou por, no fundo, ser criada uma série de circunstâncias e de coincidências, digamos assim, de que ocorreram muito próximas umas das outras e tudo surgiu muito rapidamente. Na altura, nós pensávamos, eu e Miguel, tínhamos conhecido o Fred Merner cá em Cascais a tocar viola clássica de uma forma brilhante, como nunca tínhamos visto alguém a tocar, e convidá-lo para tocar num concerto nosso no Carlos Lopes, no pavilhão Carlos Lopes. Foi um grande concerto, talvez na altura dos grandes concertos em nome próprio que os Delfins fizeram. A primeira parte era os Diva, não sei se vocês se lembram dessa banda. E convidámos o Fred para ir lá tocar um tema que foi no meu quarto, que foi um dos temas que nós gravámos para a Resistência. E pronto, e daí começou a ficar um bichinho de fazermos um projeto acústico. Um pouco inspirado nas bandas americanas que nós ouvíamos quando éramos miúdos, os Eagles, os Crosby, Stills, Nash Young, os Byrds, enfim. Mas não aconteceu logo. Mas pouco depois houve um convite para os Delfins tocarem no fecho da campanha política de um grande partido em Lisboa, não vou dizer qual foi, e era na Praça do Rossio, e aquilo era uma coisa para milhares e milhares de pessoas, não é? E o que é que acontece? Não havia um palco na realidade, não havia um palco, não havia condições técnicas, nem cachês para pagar um espetáculo dos Delfins. E havia assim uma torre onde eles faziam os anúncios e falavam e as palestras, tinha assim qualquer coisa como 4 metros por 4.
E na altura o meu irmão já era, portanto, era o nosso manager e pensou assim, olha, Delfins não vai dar para fazer, mas podemos fazer uma coisa mais pequenina, tipo Uhum. 2 ou 3 guitarras e acústica, assim, uma coisa assim de género, porque o Tó já sabia que nós andámos a pensar fazer uma coisa dessas. E então, também como coincidência, nessa altura, o Pedro Aires substituiu o Rui Fadigas no baixo. Os Heróis do Mar tinham terminado a sua carreira e o Pedro, que é uma pessoa que nos acompanhou desde o início, sempre foi uma espécie de sexto Delfim, saltou para o baixo. Então nós estávamos a ensaiar juntos, então eu, Pedro e Miguel disse, olha, vamos fazer isto, convidamos o Tim, ensaiamos lá uma música de cada um de nós, não é? E era para tocar 3 ou 4 músicas. E eu lembro que a gente nem tivemos nenhum ensaio. Isto Uhum. não devia estar a dizer isto, que é um bocado de vergonha. Mas não foi muito profissional, mas nós o que é que fizemos? À tarde, antes de chegarmos lá, fomos para o camarim cá em baixo, tínhamos uma daquelas camarinhas portáteis, não é? Tendas, exato. Levámos com as guitarrinhas, então cada um ensinou uma música sua aos outros. Portanto, ensinei o nosso selvagem ao Tim, o Tim ensinou o Não Sou o Único, tivemos ali a tocar um bocadinho, aprendemos as músicas uns dos outros, fomos lá para cima e tocámos 3 ou 4 músicas que foram, todas elas, fizeram parte do Palavras ao Vento, mais tarde. E o que é que aconteceu? Só com 3 guitarras, portanto o Tim e eu na guitarra de folk e o Pedro na guitarra clássica e os 4 a cantarmos. O que é que aconteceu? Aquilo que teve um impacto incrível nas pessoas. A gente tocou o fado dos Heróis de Mar, se não estou em erro, portanto, foi o fado, o Circo de Feras, o Não Sou o Único e o Nasce Selvagem. Tenho a impressão que também tocámos o Lugar ao Sol, mas já não me lembro. Só sei que todas elas tiveram um sucesso incrível. As pessoas cantaram do princípio ao fim, mesmo com as condições que nós tínhamos, que não eram grande coisa, não é? Para não dizer que não eram mesmo boas. E então ficou ali a sensação de que havia realmente uma empatia para as pessoas, um feedback para as pessoas ouvirem as nossas canções pela melodia e pela letra, despidas dos arranjos elétricos e pesados que muitas delas tinham e que faziam com que as pessoas não entendessem tão claramente a mensagem das nossas músicas. Daí que o primeiro disco da Resistência se tenha chamado Palavras ao Vento. Então, começámos a falarmos uns com os outros, devíamos fazer isto mais a sério, gravar qualquer coisa com esta ideia e desenvolver arranjos dentro deste conceito acústico, em que a voz esteja sempre à frente, não é? E o que é que aconteceu? Exatamente. Depois tínhamos, é preciso as pessoas agora mais novas perceberem, na altura gravar um disco era muito, muito caro. Não havia computadores como agora. Portanto, era extremamente difícil gravar um disco com boa qualidade. Os estúdios profissionais eram muito, muito caros à hora. E então, o que é que aconteceu? Nós tivemos também, nessa altura, o patrocínio do novo estúdio que tinha acabado de abrir em Lisboa, que era o Exit Studio, ali na Praça do Chile, que era de 2 francesas que vieram para cá e convidaram um dos engenheiros de som do CTS Studios em Londres para ser o diretor do estúdio, que era o Jonathan Miller. E ofereceram aos Delfins 2 semanas como patrocínio à borda, não é? Para nós usarmos como quiséssemos, mas que em princípio seria para misturar as gravações do concerto do Pavilhão Carlos Lopes, que tínhamos feito há semanas atrás. O que aconteceu é que essas gravações ficaram muito más. A qualidade das gravações não ficaram mesmo mal. Aquele pavilhão tinha um som horrível, não é? Tinha um som com muito eco. E a banda tocou com muita energia, mas muito pouca, como é que se diz? Pouca accurate. Assim, enfim, não estava lá muito bem aquilo e para conseguirmos editar aquilo tínhamos que fazer um trabalho muito grande. Aquilo não tinha assim qualidade para ser editado da realidade. Então ficámos ali com 2 semanas. E agora, o que é que a gente vai fazer? Olha, não é tarde nem é cedo, vamos testar a ideia. Ficámos lá os 3, chamámos o Tim outra vez, portanto estes 4 são realmente os membros fundadores. Começámos a trabalhar as nossas músicas que tinham uma mensagem mais forte e que nós queríamos realmente passar.
neste primeiro disco acabaram por ficar 4 dos Delfins, que foi o Nasce Selvagem, ficou aquele Inverno, No Meu Quarto, e mais outra que estou-me a perder, Na Marcha dos Alinhados, por exemplo. Foram essas 4. Depois gravámos o Circo de Feras, o Não Sou o Único, o Fado, o Nunca Mais dos Heróis de Mar. Portanto, das nossas bandas escolhemos algumas músicas. Portanto, neste primeiro álbum, todas as músicas eram da autoria de membros do grupo. E gravámos um original chamado Liberdade. E essa música, Liberdade, acabou por ser a música que foi dar o nome à banda. Porque o nome Resistência surgiu de uma lista de 30 nomes, dos quais havia o nome Liberdade também, que era o nome dessa canção, e que o Pedro Aires tinha apresentado, cantado só com ele à guitarra, e 3 cantoras, a Filipa Paz, aquela cantora dos Meio Fadac, como é que ela se chamava? Eu não me lembro o nome dela, e a Teresa Salgueiro. Na Feira do Livro, em Lisboa, tinham feito uma apresentação em que ele tocou essa música e chamou a essa ideia, esse projeto de voz e guitarra, Resistência. Okay. E então nós acabámos por chegar à conclusão que era o nome que melhor servia ao que estávamos a fazer ali. E adotámos o nome Resistência para este projeto com guitarras, com 5 guitarras acústicas na altura e 4 ou 5 vozes também, pronto. Exato. Então foi assim que as coisas surgiram. Depois gravámos uma maquete e começámos estes 4 elementos com click track, gravámos as bases das músicas só com guitarras e vozes e depois começámos a chamar os outros músicos e convidámos outros. Convidámos o Olavo, que eu estava a trabalhar com ele já na altura na pré-produção dos Santos e Pecadores, e convidei o Olavo para ir cantar. Depois o Pedro Aires chamou o Dudas e o Frazão. Nós levámos o Fred Merner, claro, eu e Miguel, não é? E o Júdice acabou por entrar já no fim, ele e o Yuri e Daniel, que eram baixistas, não é? O Yuri ainda ficou dividiram os baixos entre eles, e depois acabou por sair, porque só tocava 3 músicas ao vivo, era chato para ele. E ficou essa formação que logo passado muito pouco tempo de acabarmos o disco, fomos logo estrear no São Luís ao vivo. Foi assim tudo muito rápido. Isto aconteceu tudo no mês e meio, coisa do mês e meio. Já estávamos a tocar e passado 2 meses o disco estava em número 1. Exatamente. Ou seja, exatamente por aquela situação de que muitas das músicas que vocês tocavam, as pessoas se calhar não conseguiam entender por causa das guitarras, mas quando é tocada acústica já se consegue entender melhor a própria música, portanto, a música tem outro gosto. Todas as músicas ganharam uma dimensão muito maior nas versões da Resistência do que nas versões originais. E também fizemos um grande trabalho de arranjos de guitarras, porque encaixámos, no fundo, a maneira de tocar clássica do Pedro, do Dudas, a parte de jazzística vinha do Dudas, que era um guitarrista de jazz, eu e o Tim mais pop rock, não é? E essa fusão das guitarras e do baixista e do baterista, que vinham da área do jazz também, não é? Isso é que também acabou por fazer o som da Resistência. Juntámos a isto, no fundo, o facto de, apesar de cantarmos partes a solo, quase sempre os refrões eram cantados pelos 4. E isso também dava uma característica de voz e de arranjo de vocais que também transmitiu um estilo à Resistência que na altura não havia em Portugal. Ninguém fazia isso em Portugal. E vocês também devem ter tido um problema na altura, que era as pessoas dizerem, olha, estes agora... Aliás, os grupos, os originais, os donos das músicas, as pessoas dizem, olha, isto agora estou a imitar a Resistência, estou a imitar músicas daquele grupo que já anda aí, portanto, tenho a certeza que vocês deve ter acontecido. Isso aconteceu. Houve passado algum tempo, também aconteceu que a Resistência nessa altura só durou 3 anos, não é? Começou em 91 e acabou em 94. E os Delfins tiveram um grande boom em 94, 95, precisamente para a frente, com o Caminho da Felicidade. Mas aconteceu em alguns sítios, nós começámos a tocar o Nasce Selvagem ou aquele Inverno e virem dizer, estão a tocar uma música da Resistência. Aconteceu. Tu falaste aí numa coisa que há muita gente que acha que não, ou seja, vocês têm uma música original, não é?
Não, não, nós temos mais do que uma música É original. mais, pronto. A Há muitas Liberdade, coisas a que vocês Liberdade não é têm uma, nenhuma, não. a Liberdade era original, era uma música que nunca tinha saído. Tinha havido essa apresentação no Feira do Livro, mas nunca tinha sido editada. Era um original da autoria do Pedro Vaz Magalhães. Uh, e pronto, e o que é que a gente fez mais original? Fizemos mais uma ou duas, agora se pensar são tantas. Há E Não, houve não, algumas resiste que, fiz, e houve original, não algumas que resiste. fizemos e que não chegámos a editar também. Exato, exato. Portanto, para aquelas pessoas que pensam que vocês não têm nada original, não, vocês têm músicas originais. Sim, sim. Portanto, falaste também Mas depois no Pedrar. a realidade é que o projeto não era para ser um projeto de música original, não era essa a ideia. A ideia era precisamente dar uma visibilidade àquelas músicas que nós tínhamos feito e que tinham passado despercebidas. Tornaram-se grandes êxitos, mas foi depois da Resistência. Exato, exatamente. Não eram grandes êxitos a seguir, já eram conhecidas algumas delas. Por exemplo, Não Sou o Único era uma música que era um lado B de um single dos Chutes, ninguém conhecia a música, só depois é que se tornou famosa. O próprio Nasce Selvagem vá lá, quando nós tocávamos o Nasce Selvagem nos Delfins, dos Alinhados, tocávamos para 1000, 2000 pessoas, a Resistência tocava para 10.000. Há aqui uma Exato, grande diferença. Há uma grande diferença, não é? e por isso essa confusão de que, não, eles estão a tocar músicas da resistência. Não, completamente o contrário. Exatamente, exatamente. Por Portanto, exemplo, falaste aí. o Amanhã é sempre longe demais, que é do segundo álbum, que no segundo álbum nós já abrimos o repertório a autores fora do grupo, e o Amanhã é sempre longe demais é uma canção escrita pelo Malaquias e de música dos Rádio Macau. Tornou-se uma música super conhecida e a versão dos Rádio Macau ninguém conhecia. Para não Exato. falar da Noite. A Noite é a mesma coisa. A Noite só se tornou conhecida a versão dos Sitiados anos depois da Resistência ter lançado a Noite. E mesmo assim, a maior parte das pessoas não conhece a versão dos Sitiados, que é original. Aliás, não é bem original. Nós, quando gravámos a Noite, era uma maquete que havia e eu tenho a impressão que era uma versão ao vivo que o Tim descobriu daquelas versões gravadas de Rock Rendezvous. Eles depois gravaram uma versão de estúdio mais à frente, que é que às vezes passa ainda na M80 e que tenho ideia que já saiu depois da nossa, mas não tenho certeza. Muito bem. Bom, tu falaste do Pedrais Magalhães e da Teresa Salgueiro. Eles nessa altura já eram Madre Deus ou ainda não? Sim, já era um Madre Deus nessa altura. Okay. E o Judice também já era, estavam no início. Não, o Judice ainda não estava no Madre Deus nessa altura. Okay. Só entrou mais tarde. A primeira formação dos Madre Deus não tinha o baixista, tinha um violoncelo, acordeão, teclado, que era o Rodrigo Leão, e a viola clássica, que era o Pedro Aires, e a Teresa Salgueiro. O violoncelo era o Francisco Ribeiro, que já faleceu. Vocês têm uma história engraçada que eu por acaso não fazia a mínima ideia, mas que descobri nas minhas investigações que, bem, lançou o vosso primeiro single chamado Letras para a Fundação Atlântica, exato? Sim. Sim, sim. E em maio de 85 apresentou-se no Rock Rendezvous e concorre ao Festival da Canção com o tema A Casa da Praia, que ficou em último lugar. Como é que é? Foi fantástico. Como é que é preciso fazer o timeline disto, não é? Porque nós, na altura, o Festival da Canção não era de todo aquilo que estamos a ver nos últimos anos, em que os artistas de pop rock vão ao Festival da Canção. Na altura era um festival de música ligeira, não era nem sequer era muito bem visto, digamos assim, pela malta do rock e do pop, não é? Para não dizer que não era mesmo bem visto. Mas nesse ano em particular, nós estávamos numa editora independente, que era a Fundação Atlântica, como disseste, e estávamos no início da nossa carreira, portanto nós nem sequer tínhamos instrumentos de jeito, tinha tudo instrumentos muito maus, não tínhamos backline, não tínhamos nada. Então, o que é que aconteceu? A Fundação Atlântica convidou-nos para participar no Festival da Canção e, para nós, o cachê que nos pagavam era o suficiente para a gente comprar tudo o que precisávamos nessa altura, e foi isso que pesou muito na nossa decisão de termos aceito o convite. E porque nesse ano não havia concurso na realidade. O que havia era, cada editora escolhia um artista do seu catálogo para participar logo na fase final do festival. Portanto, não houve uma pré-seleção. Nós fomos lá
escolhidos pela editora, e cada editora escolheu o seu artista, ponto. E ficámos em último lugar porque obviamente aparecemos com uma canção pop rock, não é? Bastante, pá, até era animada, não é? Mas não tinha nada a ver com o festival, portanto, naturalmente acabámos por ficar em último, o que acabou por ser um bom pronúncio para depois termos ficado em primeiro no top de vendas de música portuguesa, passado uns anos, que ainda não foi batido esse recorde, acho eu, dos Delfins, pelo menos. Acho que não foi batido ainda. Vocês têm a tripla platina, não é? Tripla, não, É nós temos do e do dupla. Caminho da Felicidade foram 6 platinas e do Saber Amar também. Na altura, cada Exatamente. platina era 40.000 exemplares, não é? Aliás, o Miguel outro dia Mas, contou sim, uma diz, história diz, diz. engraçada sobre o José Cid a dizer que eu sou o único, não sei o quê, que ele ligou e disse: Ó Zé, espera aí, que ainda não, nós ainda estamos à frente. O Zé ainda tem que pedalar um bocadinho. Vocês são o único que têm. Agora também a verdade é que já ninguém vende isto, portanto o nosso recorde vai ser praticamente impossível de bater. Exatamente, a não ser que isto deu uma volta. Outra das músicas que vocês têm, que fez grande sucesso e que ainda é muito conhecida, mas que as pessoas também não sabem que não é vossa, é a canção do Engate. Uh, Sim, a e canção do que, Engate também tem uma história, também tem uma história engraçada, porque nós já tínhamos gravado o álbum Libertação, que foi uma autoprodução do grupo. Portanto, nós alugámos o estúdio de Passo de Arcos, juntámos o dinheiro das férias e fizemos uma vaquinha entre todos, gravámos a família toda e alugámos o estúdio uma semana lockout, portanto 24 horas por dia, e gravámos o álbum. E depois é que fomos tentar arranjar um contrato com uma editora, porque a Fundação Atlântica, entretanto, fechou. E nós fomos à EMI, fomos na altura à Poligram, e pronto. E a EMI realmente mostrou-se interessada, mas, entretanto, queria ver o grupo a tocar ao vivo. Nós demos um concerto nessa altura em Cascais, no Lar Camões, depois já do festival, porque o festival queimou-nos, não é? Chegaram as editoras chegaram, quando a gente batia à porta das editoras, por isso é que gravámos o disco em autoprodução, porque fecharam-nos todos a porta, disseram que não queriam nada connosco, tínhamos ficado em último lugar, que gostavam muito do grupo, mas tínhamos que mudar de nome, chegaram-nos a dizer isso. Se vocês mudarem de nome e tal, a gente pode pensar em gravar um disco com vocês. E a gente, não vamos mudar de nome de maneira nenhuma. Delfins é o nosso nome e vai continuar a ser. Então, o Chico Vasconcelos da EMI foi ver os Delfins a tocar em Cascais e nós tocámos. Como tínhamos um repertório curto na altura, tocávamos uma ou duas versões. E que tocámos a canção do Engate porque era uma música que eu tinha recebido em cassete. Essa música ainda uma mistura não final. Porquê? Porque esse disco foi produzido pelos Heróis do Mar. E eu sempre acompanhei muito perto a carreira dos Heróis do Mar, sou amigo deles todos, desde sempre. Não é? E então, o que é que acontece? Eles acabam de gravar esse disco, o disco está para sair e o António Variações morre. Então o que é que acontece? E nessa altura o António Variações não era bem visto também no panorama pop rock. Não é? E eu adorava o disco. Portanto, eu já conhecia o disco todo, assistia a algumas partes das gravações, e essa canção em particular gostava muito. Então pus os Delfins a tocar essa música, tocámos lá nesse espetáculo e o Chico Vasconcelos depois veio-me dizer assim: olha, eu assino os Delfins, sim senhora, a Baía de Cascais entretanto estava a começar a tocar no programa TNT com o Jorge Pego, ainda em fita, que nos deu um grande apoio, foi muito importante para o Chico Vasconcelos também decidir assinar o grupo, e ele só me disse assim: olha, só peço uma coisa, gravem também aquela música do Variações que vocês tocaram lá no concerto. E eu, ok, podemos gravar já amanhã, mas pagas tu. Pagas tu o estúdio, que a gente já tem dinheiro. E ele, tá bem. Então fomos gravar essa música já depois do disco gravado e incluímos essa música no primeiro álbum dos Delfins, e que foi um grande sucesso. E que realmente, durante muito tempo, até o António Variações vir a tornar um ícone, anos mais tarde, pouca gente sabia que a música era do António Variações. Embora a gente dissesse nos concertos todos os concertos a gente dizia: e viva António Variações. Exatamente.
Portanto, fala-me um bocadinho, então vamos voltar para trás um bocadinho para te conhecer a ti, Fernando Cunha. Tu, não sei se és de Lisboa, né? Portanto, nasceste em Lisboa, viveste a tua vida aí em Cascais. Quando andavas na escola, o que é que tu pensavas? É pá, eu Não, vou ser não, músico foi, o resto da vida. não vivi só em Cascais. Ok. A minha infância foi passada em grande parte no ultramar. Uhum. Vivi em Angola e vivi em Moçambique, o meu pai era militar de carreira. Só vim para Portugal, portanto, fixamente a partir dos 10 anos, portanto, quando Pois, entrei para o colégio militar. exatamente. Quando tu Até fizeste a tua lá, formação, então. até lá andava cá e lá, dava 2 anos lá, um ano cá, 2 anos lá, um ano cá, era assim. Portanto, então tu vais para fazes a tua formação no Colégio Militar e tinhas pensado seguir carreira militar ou alguma vez sonhaste em Não, ser músico de profissão? as duas coisas. Primeiro, no colégio militar só fiquei 2 anos, porque depois do segundo ano deu-se o 25 de Abril e aquilo, pronto, aquela escola tornou-se um bocado abandalhada, digamos assim, e, e pronto, e o meu pai resolveu, porque as coisas não estavam a correr muito bem, deixava, a gente conseguia saímos à noite do colégio, e o meu pai descobriu algumas coisas e tirou-me do colégio. Então voltei, fui para a escola polivalente em Cascais e a partir daí tinha escolas públicas aqui em Cascais, em São João de Estoril, depois na Faculdade de Ciências e depois no Técnico. Mas o que é que tinhas perguntado? Claro, a carreira militar. Sim, o meu pai Exato. obrigou-me a concorrer à Academia Militar com 17 anos, porque ele foi isso que lhe aconteceu a ele, não é? Ele entrou também com 17 anos, mas não me obrigava a ficar, só disse tens que fazer o concurso, obrigo-te a fazer o concurso, quero que dês o teu melhor, mas só ficas lá se tu quiseres. E foi o que aconteceu. Eu fiz, entrei, estive lá uma noite, dormi uma noite na academia e decidi, uma noite que não dormi, estive acordado a noite toda para tomar essa decisão. E acabei por me vir embora porque não quis ficar prisioneiro das Forças Armadas durante toda a minha vida, como o meu pai ficou. Exatamente. Embora anos mais tarde acabei por ser oficial miliciano, mas isso não consegui escapar. Tive 17 meses como oficial miliciano no serviço militar obrigatório. Pois, exatamente. E quando é que tu percebeste que conseguias viver só da música? Não sei, acho que foi um risco enorme, mas foi uma aposta de dar tudo por tudo, numa altura em que não havia nada, que nós fomos muito pioneiros. A nossa geração foi muito pioneira em tudo, porque eu queria ser engenheiro de som também, não havia curso de engenharia de som, por isso é que fui para o técnico, acabei por sair, fiz até ao terceiro ano e depois vim embora, fui fazer a tropa, que eram 17 meses, eu sabia que se não fizesse nessa altura, não havia Delfins, ponto, acabar. Tinha que ser ali, tínhamos acabado de lançar o primeiro disco, eu, se não fosse fazer a tropa e libertar-me da tropa em 17 meses, a carreira de Delfins morria no início, né? E quando acabei a tropa, já os Delfins faziam 80 concertos por ano, portanto não dava para, ainda Não voltei ao dava. técnico, mas não dava para estudar, não era conciliável, é uma coisa ou outra, mas eu aproveitei a formação que tive, foram 3 anos, os 3 anos que tive de engenharia foram bastante duros, né? Para estudar e tornar-me um autodidata de engenharia de som, e estudei e mantenho estudo e foi por isso que produzi uma data de grupos desde essa altura até aqui, até agora, né? Que é uma coisa que as pessoas também não sabem, que tu, além de músico, também és produtor musical, não é? Portanto, também Sim, tem o sim, vosso sim. estúdio, um É só uma, é seu. uma das minhas grandes paixões também, é os botões, é a Exatamente. engenharia de som e a Exato. produção Exato. musical. Portanto, vocês em 2008, vocês Delfins em 2008 anunciam o vosso final de carreira, não é? Acho que só foi em dezembro de 2009, numa passagem de ano. Sim, Mas tu não paras, portanto, tu continuas a trabalhar e crias um projeto que foi, enfim, foi enfim, não sei como lhe chamo, mas foi o hard rock que teve a ver com o primeiro álbum do Rui. Conta-nos lá como é que foi. bem, não foi só isso. Eu, quando os Delfins decidiram terminar, nós realmente decidimos terminar em 2008.
Mas como havia muitos concertos marcados e a banda queria continuar a fazer os concertos, fizeram ainda a turnê. Eu saí entretanto, e fizemos a turnê de 2009, acabou em 2009. Depois, eu já nessa altura estava a criar o projeto Hard Rock, mas também abracei outra carreira em simultâneo, porque o meu irmão fundou o Guru, produções musicais audiovisuais, a gestão de carreira e faz muitas produções de concertos internacionais, e eu comecei a estudar produção de espetáculos. Uhum. E Pelo menos. pronto, desde aí até agora tornei-me o principal produtor, aliás, o principal produtor executivo de todos os espetáculos da Uguru e coordenador técnico. E isso é uma coisa que mantenho desde 2008 até aqui, em paralelo à música. Portanto, é como estar do lado lá do mudo e do lado de cá, do lado do Exatamente. baixista e do lado do produtor e Estás do no técnico. backstage, exatamente. Exatamente, e também gosto muito, e tenho conhecido artistas incríveis estes últimos 10 anos, não é? 10 não, 12 anos. Depois, o Hard Rock foi um projeto de homenagem à música portuguesa, mas elétrico, era uma espécie de resistência elétrica, em que nós tocávamos repertórios só dos anos 80 e 90, mas era grandes êxitos, com cantores convidados, todos cantores dessas épocas, não é? Tivemos o Paulo Costa, tivemos o Zé Manel dos Fingertips, esse mais recente, tivemos o Luís Portugal do Jaf Mega, o Rui Portugal da Cunha dos Heróis do Mar, o próprio Rui Veloso participou num grande concerto que demos no Campo Pequeno, o Flac, sei lá, quem é que teve mais? Santos, exato. O Miguel Gameiro, o Olá Pilac, também participaram. Portanto, aquilo, até depois tivemos Da guerra. também a Maria Bradshaw, que foi fazer também, já de uma nova geração, foi fazer esse concerto do Campo Pequeno também. Portanto, isso o que era? Era mais para ser um espetáculo do que propriamente uma banda, não é? A ideia era criar um espetáculo que homenageasse a música portuguesa e que resolvi chamar-lhe Hard Rock, precisamente para homenagear o chamado pai do rock português, o meu amigo Rui Veloso, não é? Então, foi por isso que chamámos esse nome ao projeto. E depois, aquilo correu bem, fizemos grandes concertos, não fizemos muitos, mas fizemos grandes concertos. Começámos aqui na Baía de Cascais, nas Festas do Mar, e pronto, fizemos grandes palcos. E depois decidimos gravar um disco de estúdio, que na altura, que foi Mudam-se os Tempos, foi gravado também com versões de músicas, mas já com arranjos diferentes dos originais e que pronto, ainda deu origem a mais uma turnê até realmente o hard rock existiu até a Resistência voltar. A Resistência voltou em 2012 e aí a gente teve que parar porque não coexistiam os dois. Eu não podia estar nos dois projetos, portanto, ou era um ou era o outro. E eu decidi que preferia estar a fazer a Resistência do que usar do rock. E a resistência que surgiu só para dar mais um concertozinho, já lá vão uma data Sim, deles. sim. Era para ser um concerto, depois passaram a dois, e depois passou um álbum, e depois, olha, já estamos aqui há muito mais tempo do que durámos nos anos 90. Exatamente, a primeira vez. E eu estou desejando que vocês venham tocar a Lolé, que acho que vocês vêm agora no verão, vêm a Lolé, que é para vos ir ver mais uma vez, que já vi alguns, mas é sempre um Espero bem prazer. que sim, espero bem que sim. É sempre um prazer. Tivemos agora um concerto em Barcelos espetacular. Barcelos. Foi fantástico. Uma Exatamente. moldura humana incrível. Não sei Claro que quantas sim. pessoas estavam, mas estavam milhares e milhares de pessoas. E pela primeira vez sem máscara. Exato. Por Ou acaso vi o seja, direto com o Miguel já, Ângelo fez um já, direto. já conseguimos ouvir as pessoas a cantar bem, não é? Ouvir o som das vozes, não é? Não sei estar abafado pelas máscaras. Enfim, correu muito bem. Bom, tu também tens, além disso tudo que já nos falaste, também tens 2 álbuns, é isso? Não, tenho 3. Já tens 3, ok. Eu tinha aqui apontado 2, mas. Tudo bem. Conta-nos. Tenho. O primeiro álbum a solo é o Invisível, que já foi gravado em 97, para aí, 97 ou 98, para aí. Foi o meu primeiro álbum, que é um álbum étnico, portanto, com muitas influências africanas, música MPB até um pouco, um bocado de experimentalista, mas também tem uma série de convidados. Tem uma série de convidados até consegui misturar os African Voices, que era uma banda de vozes africana que havia na altura em Portugal,
com pop, com ritmos africanos e com rap. Nesse disco tem a participação de dois rappers iniciantes na altura, que era o Bossy C e o General D, e que participam, cada um participa em uma música. Depois tive uma série de cantores também. Esse disco é muito interessante, é muito giro. Assim. Depois parei, porque depois os Delfins tinham uma agenda que não permitia estarmos a fazer mais nada. Tanto que nessa altura eu produzi também o disco a solo do Miguel, foi o Timidez, que saiu no ano a seguir. Depois decidimos não fazer mais nada, concentrámos nos Delfins. E depois o que aconteceu? Depois, agora, em 2018, gravei a Guitarra a Tocar, que era um disco em que eu pretendi, sem fazer um disco de solos de guitarra, que não queria fazer nada disso, mas que homenageasse a guitarra elétrica enquanto instrumento e que homenageasse também os guitarristas portugueses. Normalmente o que acontece nos grupos e nas homenagens é quase sempre só vai homenagear aos cantores, não é? Eu nesse disco o que é que quis? Quis convidar apenas guitarristas, convidei alguns daqueles que eu gosto mais, como o Tó Trips, o Paulo Gonçalves de Jorge Mar, o Flac, o Mário Delgado, claro, o João Alves, Pesticida, também, quem teve mais? Teve o Francisco Salles também, enfim, tive ali uma série de guitarristas que participaram não só no disco como no concerto de apresentação, e é um disco que tem, metade do disco é instrumental, nem sequer tem voz. Aliás, ele era para ser inicialmente todo instrumental e depois, à medida que fui gravando, resolvi cantar algumas músicas e duas delas são poemas que eu musiquei de Fernando Pessoa, que era uma coisa que eu queria fazer há muitos anos e nunca tinha conseguido fazer. E desse disco fiz. E depois era para fazer uma turnê, mas instalou a pandemia, não houve turnê nenhuma, e passámos 2 anos fechados em casa, então vim para o estúdio e fiz outro disco. Foi este agora que saiu agora em março. Fizeste agora a apresentação há pouco tempo, não foi? Fiz a apresentação no Teatro Maria Matos também. Foi um concerto muito, muito fixe, gostei imenso. E que chama-se A Linha do Tempo, que tem precisamente, que é um disco já de canções, é todo cantado, e que tem a ver precisamente com o timeline da minha vida, não é? E, no fundo, da vida das pessoas. A forma como a gente lida e com o tempo e a forma como a gente olha para as coisas, porque a pandemia deu-nos uma certa perspectiva das coisas que já não tinha, não é? Deu-nos tempo para parar, para olhar, para estar com a família, não podíamos fazer mais nada na realidade, mas de certa maneira chamou-nos a atenção para coisas que a gente andava a perder, por deixarmos o tempo passar por nós e estarmos sempre atarefadíssimos a fazer coisas e deixávamos para trás coisas que não devíamos nem podemos deixar para trás. E isso é que fez com que eu chamasse o álbum A Linha do Tempo. A Linha do Tempo. Muito bem. Vocês, enquanto músicos que têm grandes projetos, no teu caso, Resistência e Delfins, como é que conseguem ainda ter tempo para fazer uma coisa vossa? Sendo que os grupos que vocês têm também é uma coisa vossa, não é? Mas parece que aquilo é uma coisa mais vossa, não é? Portanto, um álbum em nome próprio. Portanto... É claro que dá muito trabalho e é preciso, e principalmente falo por mim, é preciso uma grande disciplina, porque o meu trabalho na UGRU consome muito tempo também. Foi possível e tem sido possível porque também nós, ao longo dos anos, fomos fazendo turnés mais pequenas. As nossas bandas, também porque os Delfins pararam, portanto a Resistência faz uma média de 15, 20 concertos por ano, não faz mais, nem quer fazer mais, portanto sobra mais tempo, enquanto que nos anos 90 isso era totalmente impossível. Nos anos 90 os Delfins chegavam a fazer 100, 110 concertos por ano, portanto, e o Madre Deus fazia, a Resistência acabou em 2014, desculpa, em 94, porque o Madre Deus deu a volta ao mundo, os Delfins dispararam, os Chutes dispararam, os Santos Pecadores começaram a tocar também muitos concertos e era impossível reunir aquela malta para fazer concertos, então resolvemos parar e parámos durante 18 anos. Não é? Depois, as coisas mudaram muito, não é? Portanto, agora o mercado de espetáculos é muito diferente, é melhor, mas são menos datas, temos melhores condições, não é? Muito melhores condições que tínhamos nos anos 90, nem se compara. Mas sobra mais tempo para podermos fazer os nossos projetos individuais
E não há dúvida que a pandemia também contribuiu muito para isso, porque ficámos com muito tempo para trabalhar em estúdio, porque não podíamos fazer mais nada. E como o estúdio é meu, eu podia trabalhar mesmo durante o confinamento. Eu vinha para o Aqui estou estúdio, eu. passava o dia todo no estúdio, porque é mesmo ao lado de casa também. Não estava a incumprir nenhuma regra, porque estava sozinho, não estava ninguém comigo. Portanto, outra coisa que a pandemia nos deu foi a oportunidade de aprender a trabalhar à distância, coisa que não fazíamos. E É esse aquilo que nós disco estamos a fazer agora, não é? que Claro. estamos a fazer agora. Posso dizer que a linha do tempo, o meu principal colaborador, que é o João Gomes, teclista, só esteve comigo presencialmente uma vez. Tudo foi feito à distância. Portanto, é Oh, incrível. Fernando, estamos a um mês do regresso dos Delfins, que vai ser no Rock in Rio. Como é que tu estás a ver, como é que estás a ver isto? Isso é incrível, não é? Isso é uma coisa que para nós é um sonho que se vai concretizar, até porque quando os Delfins estiveram no seu grande auge, não é? Não havia Rock in Rio em Portugal e os festivais que havia não tinham nem de perto essa dimensão. Portanto, para nós vai ser incrível. Vamos tocar no palco Galp, não é o palco principal, mas vamos tocar em prime time. Portanto, para nós é fundamental. Porque tocar no palco mundo era excelente, mas teríamos de tocar às 5 da tarde, não é? Isso, de dia, não é? E nós temos uma componente de luz e de vídeo e tudo isso é obrigatório tocarmos à noite. Portanto, para nós acaba por ser ótimo poder fazer, até porque o palco Galp agora tem umas condições técnicas incríveis. Vamos estar nós, o Ney Mato Grosso, e ouvi dizer que o José assim também vai lá parar. Ouvi dizer. Ver quem é que tem mais álbuns. Cada um traz os seus. E é engraçado, Ah, vamos tocar no dia em que tocaram bandas que nós ouvíamos quando éramos assim, adolescentes, aqui, precisamente no pavilhão de Cascais, que é ao pé também onde eu moro, onde íamos ver os Duran Duran e essas bandas todas, os Ahá e essas bandas todas que vão lá tocar também neste Rock in Rio. e a E data é pronto, aqui, 25 de julho. já estamos a ensaiar para isso, não é? Estamos a preparar já. Nós acabámos de chegar há uma semana de Boston, que tivemos lá a fazer Exatamente. uma pequena apresentação na entrega dos Portuguese Music Awards, que foi uma coisa fantástica também. Foram chutes também, a Áurea e o Paulo Gonçalves, entre outros. E tocámos lá duas músicas. Em 2019, as pessoas, muita gente não sabe, mas já houve um regresso dos Delfins, a convite da Câmara de Cascais, que quis fazer um concerto de homenagem aos Delfins com a Orquestra Sinfónica de Cascais. Portanto, ou seja, a orquestra tocar só o repertório dos Delfins para fechar as festas do mar, e lá nos convenceram a participar e convidaram uma série de cantores também, que foi giro, porque a primeira parte foi a orquestra a tocar só com cantores conhecidos, não é? Que foram lá cantar canções nossas, e depois entrávamos nós e a segunda metade éramos nós a tocar com a orquestra. Foi muito giro e foi esse o embrião para nós que tivemos muito tempo a ensaiar, foi muito tempo a ensaiar com a orquestra para fazer esse espetáculo, e decidimos que, epá, se já tivemos este trabalho todo, porque não fazemos mais qualquer coisa, e Exatamente. realmente surgiu o convite da Gigs on Mars para fazermos esta turnê de celebração, no fundo, que é uma turnê de celebração dos melhores anos dos Delfins, portanto, onde nós vamos tocar um repertório centrado precisamente nos melhores anos dos Delfins, que é o que as pessoas querem que a gente toque, não é? A pedido de Qual muitas famílias, qual portanto é é que é isso a que vamos data? fazer. 25 de junho. 5 de junho, exatamente. E depois vão ficar por aí ou já têm previsões para o futuro? Vamos Podes dizer. fazer, vamos continuar, vamos fazer uma turnê que vai durar 2 anos, mas que não são muitas datas, são poucas datas, são datas escolhidas a dedo, como se costuma dizer. Não Adeus. vamos fazer 17 datas em 2 anos. Boa. E depois, no final da turnê, em princípio faremos duas grandes produções para fechar a turnê. Está certo. Mas é isto que está previsto, não iremos fazer mais nada. Concertos em Portugal e no estrangeiro, não? Como? Concertos em Portugal e no estrangeiro. Sim, já temos um concerto, eu não posso ainda dizer, mas Pronto. vamos tocar já ao Canadá, por exemplo. Boa. Boa. Já está Nós fechado. aqui agora, nós aqui agora já temos voos, ou vamos ter voos diretos de Faro para o Canadá, portanto, tenho que convidar o pessoal. É, ótimo. Irmos lá. A gente vê-se lá. Vai ser na semana dos 10 de junho, já posso adiantar isso.
Ah, pá, os boas começam depois. Muito bem, olha, Fernando, eu quero te colocar mais duas questões para terminarmos aqui a nossa conversa, que está muito boa, muito agradável. O álbum Ser Maior é tipo uma história, Ser Maior uma história natural, ou seja, vocês inspiraram-se, e vais-me desculpar por aquilo que eu te vou dizer, mas vocês inspiraram-se nos álbuns dos Guns, no Use Your Illusion 1 e 2, portanto, que é tipo histórias que eles contam nas músicas. Este álbum tem alguma coisa a ver com isso ou não? Não, não tem nada a ver com isso. Eu acho que o que é que motivou a ser maior foi nós temos várias fases enquanto ouvintes de música, eu e Miguel, passámos pela fase do rock folk, do Bob Dylan, dessas coisas, do pop, do rock, do rock sinfónico, rock progressivo. Depois passámos para o punk, passámos a fase do punk também, não é? Dos Ramones, Sex Pistols e por aí fora. E depois também a parte do New Wave, Clash, coisas assim mais Stranglers e por aí fora. E depois os neorromânticos. Portanto, a gente passou por essas fases todas que aconteceram nos anos 80 e princípios dos anos 90. Portanto, somos músicos que gostamos muito de várias coisas diferentes e transportamos isso para os Delfins. Ora, os Delfins nunca foram uma banda só de pop, misturámos sempre muita coisa. E o Ser Maior é um disco que vai buscar as nossas influências do rock sinfónico, rock progressivo que nós ouvíamos. Eu ouvia quando era miúdo, quando tinha 8 ou 9 anos, ouvia os discos do meu irmão mais velho, do Toque, tinha Gentle Giant, Yes, os Pink Floyd, sei lá, tudo, o próprio Jethro Tull, que foi uma banda que eu produzi há pouco tempo, agora cá em Portugal, passaram não sei quantos anos, eu ouvia quando tinha 8 anos. E uma banda que eu gostava imenso, que era os Genesis, não é? Enfim, e os Genesis, por acaso, é talvez a maior referência na altura, porque tinham aquele conceito de fazer discos duplos e triplos, como o Lamb Lies Down on Broadway. E nós, como tínhamos passado 3 anos sem gravar nenhum disco por causa da Resistência, gravámos três álbuns seguidos com um intervalo praticamente de um ano. E depois ficámos ali 2, 3 anos, foi os anos da Resistência, em que não gravámos nada. Também não tínhamos a banda completa na altura. Então o que é que decidimos? Decidimos que tínhamos que fazer um disco conceptual, contasse a história do Delfim, inventámos aquela história toda, fizemos grandes brainstorms, eu, o Miguel, o Pedro Guardes estava a tocar connosco, foi uma peça fundamental também neste disco, foi coautor de algumas músicas, e começámos a compor um disco já a pensar que ia ser uma história com personagens e que seria um triplo álbum. Nós queríamos fazer um triplo álbum como faziam as bandas de rock sinfónico nessa altura, ou anteriormente, inclusive. E foi um disco que tivemos cerca de 6 meses a trabalhar um ritmo incrível. O Jonathan Miller foi contratado para vir para aqui para um só céu por nós, e trabalhámos nunca menos que 16, 17 horas por dia. E, desde a concepção do disco, a escrita, a produção, os arranjos, foram 6 meses em que não fizemos mais nada na vida. A gente dormia no estúdio. Exato. Portanto, e então podes considerar, ou pode-se considerar que foi o vosso maior álbum, não? Eu acho que foi o nosso álbum mais conceptual e é talvez o álbum que eu gosto mais, mas não é o álbum que tem as melhores canções dos Delfins. Tem realmente um ambiente, tem, enfim, um estilo, não é? Bastante próprio e que nós não repetimos mais, não é? O álbum seguinte não teve muito a ver com isso. Saber Amar já foi um disco muito mais pop, não é? Exato. Mas ficou esse marco, mas há canções que são ícones dos Delfins que são do álbum O Outro Lado Existe, por exemplo. Para mim é um álbum dentro da área pop, talvez seja mesmo o melhor álbum dos Delfins dentro da cena pop. O primeiro é muito bom também, mas não é... Eu acho que as canções do Outro Lado Existe têm mensagens mais fortes. Isto é o meu gosto pessoal. Depois temos um disco que também tem ótimas canções, que é o Desalinhados, mas que foi feito muito, eu diria, foi menos trabalhado que os outros. Portanto, os arranjos são demasiado, quase como arranjos feitos para tocar ao vivo, e não com o trabalho mais minucioso de estúdio, como fizemos, por exemplo, no próprio Outro Lado Existe. Tem um grande trabalho de arranjo mais aprofundado,
e o Ser Maior. Portanto, o Desalinhados é um disco muito mais imediato, muito mais. Por isso é que funcionava bem ao vivo, realmente. Porque era Exato, mesmo um baixo, uma bateria, uma guitarra e a voz. Pronto, era isto. Não tinha overdubs nenhuns, praticamente não tinha overdubs, não é? Mas pronto, mas não há dúvida que o Ser Maior é um álbum que para mim marca mesmo a carreira dos Delfins como o álbum conceptual dos Delfins. exatamente. E foi esse álbum que vos deu a sextupla platina, não? Não, foi parte desse álbum Hum. e porque o primeiro a sexta platina, esse álbum foi disco de ouro, quando saiu. De ouro, mas contava 3 vezes, porque Pois, cada álbum conta um disco. Mas depois, o que aconteceu é que passado um ano lançámos o Caminho da Felicidade, que era no fundo uma coletânea das canções do Ser Maior, do Desalinhados, do outro lado de Existe e do Libertação, e com 2 originais que foi o Socorro Rio e A Nossa Vez. E o Socorro Rio disparou completamente nas rádios, e esse disco é que atingiu a sexta platina e continua. A sexta platina só é, como é que é? Eles só fazem as contas até um ano ou 2, não sei muito bem. A uhum. partir daí deixam de contar, mas o álbum continua a vender durante Claro, anos. E logo no ano a seguir fizemos o Saber Amar, que também exatamente. vendeu 6 platinas, que é um disco pop, de singles pop, gravado em turnê, foi gravado, começámos por gravar em Portugal, depois fomos para a França, depois fomos para a Suíça, depois gravámos uma música na África do Sul, depois gravámos as baterias em São Paulo, depois gravámos as guitarras finais no Rio de Janeiro e misturámos, e depois fomos, não, as misturas foram feitas em Londres. Portanto, foi feito ao longo da turnê mundial que nós fizemos nesse ano, e diz que tem participação de grandes músicos brasileiros, por exemplo, e por isso é que também lhe chamámos Saber Amar, que é o nome de uma música dos Paralamas de Sucesso que nós Uhum. gravámos. Boa, boa. Eu posso-me arriscar a dizer, que se calhar não sei se é verdade, mas tu diz-me se é ou não, que o Saber Música, o Saber Amar, foi, ou seja, houve uma novela que utilizou a vossa música para o início da novela e para o próprio nome da novela. Portanto, Sim, mas dizer que vocês foram a primeira banda a ter um nome numa novela, ou vice-versa, a novela teve o nome da vossa música. sim, sim. Já, também tivemos música do genérico, tivemos outra, mas não era o nome da novela, era o Lugar ao Sol, que foi genérico do Dancing Days, não era? Sim, sim, sim. Mas O- novela foi mesmo. Era de outra telenovela, mas o tema título era o Lugar ao Sol. Exatamente. Mas não era a versão original, era uma versão que nós fizemos gravada ao vivo em estúdio. Portanto, não era a versão dos discos. Há 2 versões dos discos. Há uma versão que saiu no álbum e há outra que saiu no maxi single, que é que normalmente para vocês ouvem na rádio, que foi gravada posteriormente. Muito bem. Diz-me uma coisa, o vosso álbum Ser Maior foi transformado numa peça de teatro ou não? Não, nós é que fazíamos a primeira atuação, a apresentação do álbum, nós encarnávamos personagens. Daí aparecemos com os fatos de monge, Miguel com a cara toda pintada. Portanto, havia uma voz off que contava a história. Portanto, havia uma encarnada das personagens da nossa parte, mas não era uma peça de teatro. O que fizemos, que foi uma peça de teatro, sim, em que nos transformámos em atores também, aqui no Teatro Experimental de Cascais, foi a peça do Breve Sumário da História de Deus, que era a história de Cristo, uma espécie de Jesus Christ Superstar, de contexto Gil Vicente, e que nós gravámos um álbum, também era um duplo álbum, com temas originais que fizemos com letras do Gil Vicente. Nós musicámos, à exceção da música que fechava a peça teatro, que era precisamente uma que se tornou muito famosa, que é Os Soltos aos Prisioneiros. Exato. Exato. Que é Olha, desse disco. Fernando, eu para terminar, só tenho a agradecer-te por teres aceitado o nosso convite. Como sabes, isto é um projeto cultural de uma escola, portanto eu gostava que tu pudesses deixar para final uma frase aos nossos alunos, alguns que ainda nos estão a ver, sobre o que é esta tua profissão e o que é ser artista em Portugal. É uma pergunta muito difícil. Não é uma. Pronto, não vou responder assim dessa maneira. Eu acho que ser artista em Portugal ou em qualquer lado do mundo é um estado de espírito. Mais nada. É uma missão na vida. A gente ou sente
que é isso que deve fazer e luta contra tudo e contra todos, e tem altos e tem baixos, mas tem sempre uma recompensa que nenhuma outra profissão nos dá. E para mim, não a trocaria por nada, nada neste mundo, nem por mais dinheiro, nem por nada. Acho que tive sorte, consegui atingir os meus sonhos, mas também trabalhei muito e é essa a mensagem que eu vos digo. Se vocês querem alcançar os vossos sonhos, há aquela velha máxima que 99% é trabalho e 1% é talento. E não tenham dúvidas que é verdade. Porque mesmo que achem que tenham muito talento, como eu já vi músicos incríveis, muito melhores que eu, e que nunca conseguiram chegar a lado nenhum. Ou porque se perderam, ou porque não tinham método, ou porque, lá está, entraram por mundos de drogas, etc. E nunca conseguiram chegar a viver da música, por exemplo, ou terem sucesso de forma a poderem manter o seu sonho vivo. E isso não há dúvida que é preciso trabalhar muito, mas se te sentirem que é realmente do coração isso que querem fazer. Se não, é melhor ir para outra profissão, porque é duro. Ser artista não é fácil. Exatamente. Diz-me uma coisa, é verdade quando dizem que só quem tem unhas é que toca guitarra? Que é Oh. uma metáfora, claro. Não é verdade. Acho que podem tocar guitarra com palheta. Só se Exatamente. quiserem tocar guitarra clássica. Aí sim, aí tem que ter unhas para tocar guitarra clássica. Mas Exatamente. eu por acaso toco das duas maneiras. Mas há muitos músicos de rock que não tocam com os dedos, portanto tocam só com palheta. E a Claro. técnica da palheta é fundamental para o rock, não é? E é isso mesmo. Bem, olha, Fernando, muito obrigado por Obrigado este eu. bocadinho que nos deste e até uma próxima oportunidade e espero ver-vos, nem que seja aqui embaixo no Algarve com a Resistência. Um Combinado. abraço e até uma Vá, um próxima. grande abraço. Muito Obrigado, obrigado. obrigado, Adeus. obrigado.